Nesta aula, eu vou te falar sobre um conceito que todo profissional deve dominar: como inserir indicadores. Quando você usar esse conceito da forma correta nas suas planilhas, o seu trabalho facilmente vai se diferenciar dos seus colegas. Primeiro, o que são indicadores? Indicadores eles são instrumentos de decisão. Os indicadores eles transformam dados sólidos em sinais claros que vão mostrar se algo está indo bem ou se está fora de ordem. Você deve dominar como inserir indicadores nas suas planilhas, porque os indicadores eles facilitam a tomada de decisão, uma vez que os indicadores eles destacam o essencial e eles filtram o ruído. Tudo bem. Então, como eu disse para si antes, esse aqui é o nosso tema de hoje e aqui eu tenho objetivos contigo, porque você vai aprender até o final desta. Vamos lá. Primeiro objetivo aqui. Você vai aprender a identificar valores duplicados nas suas planilhas. Seguindo aqui, você vai aprender a destacar aqui células ou um conjunto de células em pouco tempo aqui no Excel mediante uma condição. Outro objetivo, você vai aprender a destacar linhas automaticamente nas suas planilhas e que se a condição mudar, então essa formatação vai desaparecer. Vai ser uma formatação dinâmica, vou te mostrar no passo a passo nesta aula. Seguindo aqui, você vai aprender a inserir e ajustar indicadores para aumentar o impacto visual das suas planilhas. E aqui também vou te mostrar mais um outro tipo de indicador que é crucial no mercado de trabalho. Tudo bem, então depois dessa primeira parte da nossa aula, vamos já aqui meter mão na massa. Então, essa aqui é a nossa primeira planilha. Vamos lá, para nós podermos trabalhar com indicadores aqui no Excel ou para inserir indicadores aqui no Excel, nós devemos aplicar ou devemos utilizar aqui o recurso de formatação condicional. Vou colocar aqui, vamos lá, formatação condicional. Vamos começar da palavra formatar. O que é formatar? Formatar consiste em modificar ou mudar as propriedades de uma célula. Ok, Mauro, o que quer dizer com isso? Veja só essa célula aqui, ela é branca, mas eu posso chegar aqui na guia Home e aplicar esse baldinho. Agora eu mudei as propriedades da célula, ou seja, eu aqui acabo de formatar aquela célula. Esse título aqui, eu posso chegar aqui e aplicar um bold. Eu acabo agora de formatar essa célula. Então, formatar consiste em mudar as propriedades de uma célula. E a palavra condicional me remete à palavra condição. Ou seja, a formatação condicional ela é válida enquanto uma condição ela for satisfeita. Agora, no momento que a condição para de ser satisfeita, então a formatação vai desaparecer ou a formatação ela vai mudar. Eu vou demonstrar no passo a passo todos esses casos aqui. Tudo bem. Então, eu tenho aqui essa planilha e o meu objetivo é saber se existe algum nome repetido ou não aqui. Tá certo. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui nessa célula, depois vou clicar aqui em Ctrl, Shift, seta para baixo. Quando eu faço isso, eu seleciono toda a coluna. Como que eu fiz isso? Cliquei aqui, cliquei em Ctrl, segurei Shift, segurei, depois seta para baixo. Eu vou até a última célula preenchida. Esse recurso aqui, ele vale, não importa o número de linhas, se são 100 linhas, são 1000 linhas, são 10.000 linhas. Vai funcionar do mesmo jeito. Tudo bem, então selecionei aqui a coluna. O que eu vou fazer? Aqui na guia Home, eu vou até a formatação condicional, daqui sigo a primeira opção e vou até Duplicate Values, de modo a duplicar aqui, de modo a identificar aqui a informação duplicada. Vou clicar aqui nessa coluna e veja só, ele disse que o Mateus está duplicado aqui, vou clicar em OK, eu vou ver a planilha e aqui está, de fato, o nome do Mateus está aqui duplicado. Se eu pegar nesse nome Alexandre Bila, copio e depois vou chegar aqui, vou colar, ele vai dizer que agora esse nome ele está duplicado. Então agora, sempre que haver uma duplicação, o Excel ele vai destacar essa informação.
Dessa maneira, eu consigo evitar falhas de preenchimento nas planilhas. Então, esse recurso é ideal para poder conferir a integridade da informação. Então, daqui nós vamos para a segunda planilha, que é uma planilha mais da área da educação, uma pauta. Então, aqui nós temos a coluna situação, que tem aqui aprovado ou reprovado em função da média. Qual é o objetivo aqui? É destacar todos os alunos que foram reprovados. Então, vou clicar aqui nessa coluna, nessa célula, Ctrl Shift seta para baixo para selecionar toda a coluna. A seguir, o que eu vou fazer aqui? Formatação condicional, primeira opção, depois equal to. Eu quero dizer o seguinte ao Excel. Excel, destaque para mim aqui todas as células cujo valor na célula é igual a. Então, aqui vou dizer que é a palavra reprovado. Escrevi o texto e ele aqui já identificou. E aqui eu tenho três opções. Posso aqui aplicar o red, o yellow ou o green. Agora, como reprovar é algo negativo, então eu vou aqui deixar o red, né, o vermelho. Vou clicar em OK e aqui está. Agora, aqui se o Alexandre Bila fizer alguma recuperação e mudar a nota de 7 para 10, o que vai acontecer? Muda aqui a palavra para aprovado e assim a formação de reprovado para de existir. Então, a vantagem de trabalhar com esse recurso de formação condicional é que as suas planilhas elas ficam automáticas, elas ficam dinâmicas. Quando a informação muda, a formatação também vai mudar ou ela vai desaparecer. Então, dessa maneira, você não tem retrabalho de ter que modificar a informação ou modificar a sua planilha se a informação ela vir a mudar. E aqui eu podia voltar a selecionar esse intervalo e dessa vez eu vou destacar aqui sempre que a palavra for aprovado para a cor verde, né, o green. Vou clicar aqui e aqui está a informação. Então, eu tenho aqui, por exemplo, esse Elton Albino teve 17, 12. Se aqui eu lançar um 3, por exemplo, a média cai para abaixo de 10 e aqui vem reprovado. Então, a formatação muda. Antes era verde, agora a formatação ela está vermelha. Então, agora a planilha ela está automática. Dessa maneira, você pega esse conceito, aplica nas suas planilhas e depois envia para a sua equipe. Então, sempre que eles preencherem a planilha, ela estará dinâmica, ok? Então, seguindo aqui, o próximo caso é o seguinte: nós agora não queremos destacar uma palavra em particular, nós queremos destacar uma linha. Porque veja só aqui, eu tenho que fazer um pequeno esforço, eu tenho que ver reprovado, quem? Reprovado, quem? Então, veja só esse trabalho que eu preciso fazer. Só que para essa planilha aqui, eu tenho um objetivo que é destacar aqui a linha inteira sempre que a origem do produto for importado. Então, aqui, por exemplo, importado, eu quero destacar com a cor amarela. Aqui, destacar com a cor amarela e assim por diante. Agora, a pergunta que eu te faço é: se eu preencher essa planilha de forma manual, vou perder quanto tempo? Vamos supor que tenho uma planilha, por exemplo, com 100 linhas. Então, se eu preencho manualmente, linha a linha, quanto tempo eu gasto durante essa operação? E o grande problema de trabalhar aqui no Excel de forma manual, primeiro, você perde muito tempo fazendo o trabalho assim, linha após linha. E o segundo trabalho, ou o segundo problema aqui é o retrabalho. Porque veja só, aqui na linha 9, vamos supor que você destacou essa informação e enviou para o seu chefe. E o chefe diz o seguinte: não, o produto 5 não é importado, o produto 5 ele é nacional. Você vai mudar aqui a origem para nacional, só que como você formatou de forma manual, a cor amarela continua. Então, o problema de trabalho de forma manual aqui no Excel é o retrabalho. Então, como nós fazemos para eliminar esses problemas todos de uma única vez? Aplicando aqui a formatação condicional. Tudo bem.
Então, vou fazer o que aqui? Vou clicar nessa célula, depois vou segurar Ctrl Shift, clico seguro. Seta para a direita para destacar a linha, depois seta para baixo para destacar todas as cores. Tudo bem. Depois, guia Home, formatação condicional. Então, se eu quero destacar uma linha inteira, tem que vir para a opção de New, porque já tem que usar já uma fórmula para dizer o que o Excel ele precisa fazer. Eu vou aqui até essa opção que diz Use a formula to determine which cells to form, né? Usar uma forma para determinar quais células formatar. Tudo bem. Qual é o meu objetivo aqui? É dizer ao Excel, na coluna C, procure todas as palavras importadas e destaque a linha. Então, para tal, eu vou clicar aqui nesta primeira célula para eu poder direcionar o Excel onde ele deve procurar. Depois, colocar aqui igual e vou colocar aqui a palavra importado entre aspas, como pode ver aqui. Mas agora, se você notou, quando eu vou preencher essa fórmula, quando eu cliquei aqui na célula C5, que é a célula de importado, o Excel, fora me trazer a referência, também me trouxe este dólar. O dólar, o que significa? O dólar significa trancar ou travar. Então, do jeito como está configurada esta fórmula, se eu deixar dessa forma, a fórmula não vai funcionar. Ou seja, eu não vou ter o resultado desejado. Então, vamos lá. Presta atenção no que eu vou te explicar agora. Aqui, eu estou na célula C5, ok? Estou na célula C5. Tudo bem. E o que eu quero aqui? Eu quero com que o Excel ele analise toda a coluna C. Ou seja, eu não quero com que o Excel pule para a coluna B nem para a coluna D. Eu quero que o Excel analise toda a coluna C. Então, o que tem que dizer para o Excel é que ele tem que travar naquela coluna. Ou seja, eu tenho que chegar aqui e... Cadê meu mouse? Cadê meu mouse? Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que chegar na célula C5 e trancar essa célula. Então, assim, o Excel não vai pular para as outras colunas. Mas eu tenho interesse com que o Excel ele analisa aqui a linha 5, depois a linha 6, depois a linha 7 e assim por diante. Então, eu vou deixar aqui a coluna, a linha livre, mas a coluna tem que estar trancada, porque a origem dos produtos encontra-se exclusivamente na coluna C. Apenas isso. Então, esse é o ponto importante que deves ter em mente. E vamos lá. Se eu tenho, assim, dólar C5, como é que eu sei que esse dólar aqui, ele é do C? Simples. Esse dólar está à esquerda da coluna C. Vamos lembrar da matemática, né? Lá quando nós tínhamos, por exemplo, 5 menos 3. 5 menos 3. Como esse sinal negativo está à esquerda do 3, quer dizer que esse menos pertence ao 3. Então, olhando para o C5, esse dólar está à esquerda do C, então esse dólar pertence à coluna C. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chegar aqui e vou eliminar esse dólar no 5. De tal maneira com que o Excel ele possa aqui descer para as outras colunas, para as outras linhas. Posso analisar aqui a linha 5, a linha 6, a linha 7 e assim por diante. Perfeito. Então, até então, eu disse para o Excel ele fazer uma varredura na coluna C e depois procurar pela palavra importado. Então, Excel vai dizer o seguinte para mim: mal, eu já percebi a instrução. Eu devo procurar todas as palavras importadas na coluna C. A pergunta a seguir é: o que tenho que fazer quando eu encontrar a palavra importado? Porque até então, eu não defini nenhuma formatação no Format Set. Então, na sequência, eu vou clicar na opção Format. Aqui, vou para a opção Fill. O que é Fill? Fill é preenchimento. Por exemplo, nessas células aqui, o preenchimento é verde. Então, aqui, eu devo preencher o Fill, devo preencher aqui o preenchimento. Vou aqui escolher a cor amarela e vou clicar aqui em OK.
né? Em seguida vou clicar em OK. Vamos lá ver se eu escrevi mal alguma palavra. Vamos lá. Veja só, isso é importante porque tem vezes em que nós pensamos que é o Excel, enquanto que nós é que digitamos mal a informação. Aqui vem a palavra importado e aqui vem a palavra algo como importando. Então vou aqui ajustar aquele importado, vou clicar em OK, e a magia acontece. Veja só. Então, aqui está o preenchimento desta planilha. Então, sempre que a palavra for importada, ele vai destacar toda a linha. Então, voltando para aquele caso, se o chefe disser que não, o grupo 5 não é importado, mas é nacional, você coloca aqui nacional, dá um Enter e a formatação ela desaparece. Eu vou chegar aqui embaixo, colocar produto 16. Depois aqui colocar a palavra importado, a formatação ela é aplicada. Ou seja, usando esse recurso, primeiro, eu não faço nenhuma atividade 1 a 1. Segundo, quando eu coloco nova informação, a formatação ela já é aplicada automaticamente. Ou seja, eu aqui economizo muito tempo. E foi isso que aconteceu com o meu aluno aqui, Nick Muteketa. Nick Muteketa, ele é um profissional que vive e trabalha na província da Zambésia. Nick é um profissional que, antes da nossa formação de Excel, ele perdia muito tempo fazendo seu trabalho de forma manual. O Nick me informou que, depois que ele concluiu, né, a nossa formação de Excel, que antes da formação, ele perdia muito tempo no final do mês, porque no final do mês ele tinha que fazer um relatório e fazia as compilações das suas bases de dados de forma manual e aquilo lhe consumia bastante tempo. Que no final do mês ele tinha que até abrir mão do seu hobby favorito, que é jogar futebol. Mas quando ele aderiu à nossa formação, concluiu o segundo módulo, que é o módulo intermédio, começou já a notar uma transformação no seu dia a dia profissional. Porque um trabalho que ele fazia em 8 horas, passou a fazer em 4 horas. Mas assim, a magia aconteceu quando ele concluiu o 4º módulo do curso, que é o módulo de automação. Porque quando ele concluiu esse módulo, o Nick reduziu 2 dias de trabalho para apenas 30 minutos. Então, esse é o poder de utilizar corretamente o Excel, porque vamos lá voltar para aqui. Nessa planilha aqui, como pode ver, eu podia fazer esse trabalho de forma manual, ia perder muito tempo, mas utilizando aqui o Excel, eu economizei aqui várias horas de trabalho. Ok? Seguindo para a nossa próxima planilha aqui, que já tem o efeito, vou remover para nós fazermos juntos. Tudo bem. Aqui eu estou perto de uma planilha de vendas e aqui eu quero destacar todas as transações em que eu tive lucro ou prejuízo. Tudo bem. Então, veja só, tem um produto, a origem, o custo de aquisição, o valor de venda e aqui a diferença para saber se eu tive lucro ou prejuízo. Aqui eu comprei esse produto a 13 mil e vendi a 5, então tive um prejuízo de 8 mil. Aqui eu comprei o produto a 9 e vendi a 15, então tive um lucro de 6 mil. Então, como é que eu faço para inserir indicadores de tal maneira que só de eu bater o olho eu consigo saber se naquela operação eu tive lucro ou prejuízo? Isso que eu vou demonstrar agora. O primeiro passo é selecionar a coluna que eu quero destacar e aqui na guia Home eu vou até formação condicional. Então agora, como o objetivo é inserir esses indicadores, eu vou para a secção de Icon Sets e aqui eu vou clicar nesta opção. Quando eu faço isso, o Excel ele já joga os indicadores, só que os indicadores ainda não obedecem à regra do negócio. Por aqui eu só quero 2 indicadores, um para mostrar o lucro e o outro para mostrar o prejuízo, mas o Excel ele trouxe aqui mais um indicador, que é esse amarelo aqui. Então, como é que eu faço para ajustar
a planilha. Com a coluna selecionada, formatação condicional, dessa vez já vou para o manage, porque os ícones já estão aqui na planilha. Então vou para o manage para poder fazer aqui o ajuste, vou clicar aqui em editar. Primeira coisa, mudar aqui para number, mudar aqui para number. E na sequência eu quero aqui eliminar este amarelo aqui. Eu não quero ver aquele ícone amarelo. Tudo bem. Então, o que temos aqui? Aqui temos agora esses dois ícones, né? O verde e aqui temos o ícone vermelho. Então, como é que vai funcionar a planilha? O ícone verde será apresentado sempre que o valor for maior que zero. Sempre que... Deixa lá aqui só puxar. Travou um pouco aqui, mas... agora sim. Então, veja só. Aqui, como eu tenho um valor positivo, 6.000, então eu quero ver um ícone para cima que representa o lucro. E sempre que eu tiver um valor, veja só, ícone vermelho, quando o valor for menor que zero. Então, se for menor que zero, menos 8, menos 3, menos 4, eu quero ver aqui um ícone para baixo que mostra o prejuízo. Daqui é só clicar em OK e de novo clicar em OK e a magia acontece. Veja só, menos 8.000 seta para baixo, 6.000 seta para cima, 900 seta para cima, 4 seta para cima, menos 3 seta para baixo. Aqui compramos a 13, a 16 e vendemos a 13. Se eu colocar aqui 20.000, 20.000 passa para 3 alguma coisa, agora temos seta para cima. Ou seja, a planilha agora ela está dinâmica, mudou a informação, mudou a formatação. Apenas isso. Agora, para o nosso próximo caso que vamos analisar agora, ele é um caso que foi desenvolvido quando eu dei a formação corporativa na empresa UBMOS Transporte e Logística, que é uma empresa que atua no ramo da logística e atende grandes clientes como EDM, Sasol, dentre outras várias corporações. A UBMOS, a equipe da UBMOS tinha problemas de performance, perdia muito tempo fazendo relatórios e os relatórios que eles faziam eram confusos, eles eram ambíguos. Foi daí que eles contrataram a minha empresa, a OneClick, para que eu pudesse lá treinar a equipe da UBMOS. Então, eles nos contrataram para que nós dessemos formação a 10 colaboradores. Tudo bem. Então, cheguei lá, ministrei a formação e os objetivos eles foram alcançados. Esse senhor aqui atrás, aqui, é o Nelson Pombumon, ele é diretor comercial. Esses outros senhores aqui estão abaixo dele na hierarquia. E o que acontece? Cada um faz seu trabalho, cria o seu relatório e manda para o Nelson, para que ele possa pegar nesses relatórios, possa unificar, fazer o relatório final e depois enviar aqui para o chefe. Antes da formação, o Nelson ele perdia muito tempo, perdia cerca de 5 dias pegando cada ficheiro isolado, fazendo ali a unificação de forma manual, depois compilar tudo e apresentar para o chefe. Mas depois da formação, esse trabalho que ele fazia em 5 dias, passou a fazer em apenas 1 hora, porque utilizou um recurso que é Power Query, que vai ser o recurso que eu vou te ensinar na próxima aula. Então, ele aplicou o Power Query aqui para que pudesse otimizar, automatizar o seu trabalho. E na formação que eu ministrei na UBMOS, eles queriam inserir KPIs numa planilha, na planilha de saída de mercadorias no porto. Eles me explicaram o seguinte, que sempre que a mercadoria chega no porto, a empresa tem isenção de 3 dias. Né? Se a mercadoria sair dentro desses 3 dias, não paga nenhuma taxa. Mas a partir do 4º dia, aí já vai começar a pagar as taxas. Então, eles queriam inserir KPIs em que se a mercadoria saísse entre 1 a 2 dias, então a saída seria no prazo tranquilo. Se sair no 3º dia, que é o dia que termina, né,
como posso dizer, essa isenção. Então, eles aqui queriam destacar essa saída e agora, se a mercadoria saísse a partir do quarto dia, seria atrasado, eles queriam lá ver o ícone vermelho. Então, esse é o objetivo, era o objetivo que eles queriam com os KPIs. Tudo bem. Então, qual foi a proposta que eu apresentei a eles? Foi essa que eu vou te mostrar agora. Se eu quero aqui inserir KPIs nessa coluna, então eu devo primeiro selecionar toda a informação dessa coluna. Só antes para dar um pequeno contexto. Se a mercadoria chega no dia 15 e sai no dia 16, então ficou um dia. Se chega no dia 16 e sai no dia 21, então ficou no porto 5 dias. Então, aqui nós queremos inserir esses KPIs de acordo com as regras do negócio. Então, como eu disse antes, seleciona a coluna, vai para a formatação condicional, vamos para os icons certos, dessa vez vamos para o semáforo, aqui está. Mas, como eu disse, quando nós inserimos os KPIs, infelizmente eles não obedecem à regra do negócio. Nós temos que fazer aqui o ajuste dessa regra. Tá certo? Então, como é que eu sigo aqui? Simples. Vou aqui com a coluna selecionada ainda, formação condicional, Manage Rules, e agora vou clicar aqui em Edit Rule. Como disse antes, primeira coisa, antes de mais nada, muda para number. Aqui está. Então, vamos lá. Aqui nesse campo, eu coloco o limite superior e aqui eu coloco o limite inferior. Então, vamos lá aqui. Entre 1 a 2 dias verde, terceiro dia amarelo, a partir do quarto dia nós queremos ver aqui o vermelho. Então, aqui nós vamos colocar o limite superior, que é a partir do quarto dia, que é quando as mercadorias já começam já a atrasar. E aqui, a partir do quarto dia, nós queremos ver o ícone vermelho. Agora, aqui no Excel, ele por padrão vem com o verde em cima e o vermelho embaixo. Então, para nós mudarmos a sequência aqui, vamos clicar aqui em Reverse Icon Order. Ao clicar aqui, ele já faz o ajuste. Tudo bem. Então, o que vamos fazer aqui a seguir? Aqui, como disse antes, colocamos o limite superior, ou seja, a partir do quarto dia, as mercadorias já estão atrasadas. E aqui nós colocamos o limite inferior, ou seja, o limite para que a mercadoria saia no prazo é o terceiro dia. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui, o Excel vai mostrar o ícone verde quando o valor aqui na coluna dos KPIs for menor que 3. Quais são os números menores que 3? 0, 1, 2. Ou seja, se a mercadoria sair no primeiro dia, no segundo dia, então teremos aqui o KPI verde. Vou clicar aqui em OK. E antes de eu dar o último OK, veja só. 1 é vermelho, 3 é vermelho, 2 aqui é vermelho, 9 é verde. Mas quando eu clicar aqui no último OK, vai mudar. Agora 1 é verde, 3 é amarelo, 2 é verde, 9 é amarelo. Então agora sim eu já consegui aqui ajustar a regra aqui do Excel, de modo que seja em conformidade com as regras do negócio da empresa. Então, quando você utiliza os KPIs, você facilita a toma de decisão, porque os KPIs eles destacam a informação essencial. Então, o seu chefe, o seu gestor, só de bater o olho já consegue tirar conclusões sem precisar de consolidar nenhuma informação. Assim, as suas planilhas ganham um maior impacto visual. Então, para essa aula nós vamos terminar por aqui. E na próxima aula eu vou te apresentar o recurso Power Query, que é um recurso que já permitiu dezenas de alunos meus reduzirem dias de trabalho para poucas horas. Então, para você poder dominar esse recurso, esse conceito, que é muito importante para todos os profissionais, então esteja presente na nossa próxima aula. Vou parar por aqui e até a próxima.